bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada de um material fascinante e, ao mesmo tempo, perturbador. São trechos selecionados do livro Henry Ford and the Jews, The Mass Production of Hate, do Neil Baldwin. A fonte é essa obra específica que examina a figura super complexa do Henry Ford, o pioneiro lá da indústria automobilística, e o seu envolvimento bem profundo com o antissemitismo. Nossa missão aqui é tentar desvendar, com base nesses trechos, como é que essas visões antissemitas do Ford se desenvolveram, como ele usou o jornal dele, o Dearborn Independent, para espalhar isso em massa, e qual foi o impacto disso tudo, né? Vamos lá. Exato. É uma exploração de como um ícone da inovação industrial também se tornou, assim, uma figura central na propagação do ódio. É um paradoxo que o livro detalha bem. Vamos analisar as raízes e as ramificações que o material apresenta pra gente, para entender essa dualidade. Para começar, então, a análise, nos leva lá para as origens do Ford. Infância rural em Michigan e uma influência muito marcante dos McGuffey's Readers. Eram aqueles livros didáticos super populares, né? Que moldaram a visão de mundo dele com valores morais bem específicos, trabalho árduo, e até citações de Shakespeare, tipo Shylock. Ford era tão, devoto a esses livros, que colecionava primeiras edições e até bancou uma reedição deles. A mãe dele, Mary Littlegot, teve uma influência grande nisso, introduzindo ele nesse McGuffey Land, como o livro chama. Ela faleceu quando ele tinha 13 anos, uma perda que marcou bastante ele, e aos 16, ele saiu da fazenda, foi para Detroit. Trabalhou na Dry Dock Engine Works e depois na Edison Illuminating Company, que foi importante. É interessante notar como essas primeiras influências, né, os McGuffey Readers com aquela muralidade clara, nostalgia pelo campo, como isso pode ter contrastado depois com as complexidades da cidade, do mundo financeiro que ele encontrou. Os trechos também falam um pouco da personalidade dele se formando, determinado, sim, mas já com um traço de maldade, como colegas descreveram, e uma certa impaciência. É verdade. E um momento crucial que o livro aponta foi o encontro com Thomas Edison, que deu força para ele seguir com o carro a gás. Isso foi um empurrão, né? Mas, junto com a inovação da Ford Motor Company, o sucesso estrondoso do modelo T, aquele carro para grande multidão, vieram outras influências também. Os textos citam leituras como A Short View of Great Questions, do Orlando Smith, um livro que associava judaísmo a materialismo e via os judeus como um obstáculo para crenças tipo metempsicose, reencarnação, citando até Schopenhauer. Sim, e nesse ponto, a contratação do Ernest T. Liebold como secretário pessoal em 1910 é destacada como um ponto de virada mesmo. Liebold é descrito quase como um alter ego, sabe? Cuidava dos assuntos pessoais do Ford, parecia compartilhar ou talvez até amplificar os preconceitos dele. Ele se tornou a figura central nos projetos fora da Ford Motor Company, incluindo o jornal, né? É aqui que a coisa fica realmente interessante. O Dearborn Independent. Ford queria ter a própria voz. Ele desconfiava da imprensa, achava que era controlada por banqueiros. Essa desconfiança ficou mais forte depois daquela polêmica do navio da paz dele, né? No começo, ele até contratou um jornalista conhecido, o E.G. Pip, para ser editor. Só que essa dinâmica mudou rápido. O Liebold foi ganhando poder nos bastidores, o Pip começou a se estranhar com a linha editorial que estavam impondo, que já tinha, sinais claros de intolerância, e ele acabou pedindo demissão, em protesto. É aí que entra em cena o William J. Cameron, que passou a escrever a coluna principal, Mr. Ford's Own Page. A análise dos trechos mostra que o Cameron era seguidor do tal israelismo britânico, uma crença bem esquisita que dizia que os anglo-saxões eram o verdadeiro povo escolhido e não os judeus. Nossa! E então, o livro descreve uma reunião que foi decisiva no escritório do Liebold, onde essa campanha judaica foi, decidida formalmente. O primeiro artigo da série The International Jew saiu em maio de 1920. E os temas eram aqueles de sempre, né? Controle judaico mundial, o judeu como eterno estrangeiro, uma conspiração global. Basicamente eram aqueles estereótipos medievais requentados para o século XX.
E o que é impressionante aqui é como o jornal virou uma ferramenta para disseminar não só as ideias do Ford e do Cameron, mas também os infames protocolos dos sábios de Sião. O material explica como uma tradução russa disso chegou nas mãos do Leibold através de um emigrado russo, Boris Brazel, e um outro sujeito, Harris Houghton. Os protocolos, que eram apresentados como se fossem atas reais de uma reunião secreta judaica para dominar o mundo, foram publicados em série no Independent. Isso deu uma plataforma e uma visibilidade enormes para essa farsa nos Estados Unidos. Que loucura! E como é que a comunidade judaica reagiu a tudo isso? Os trechos mostram que foi complexo. Tinha um dilema, né? Bater de frente com o Ford podia acabar dando ainda mais publicidade para essas mentiras. Figuras importantes como o Jacob Schiff, banqueiro, no começo pediram mais cautela. O Cyrus Adler focava mais em afirmar a identidade judaica americana. Mas o Louis Marshall, que no início foi mais diplomático, se tornou uma voz muito forte contra o Ford, principalmente depois da experiência dele defendendo o Léo Frank, um judeu que foi linchado anos antes. A postura dele endureceu. A conversa direta pessoal, mas ele saiu bem desiludido, percebeu que não tinha diálogo. Com o tempo, a pressão aumentou e várias organizações judaicas importantes publicaram um manifesto juntas condenando o Ford publicamente. E não foram só judeus que criticaram, né? Figuras não judias importantes também se manifestaram. O socialista John Spargo, por exemplo, publicou The Jew and American Ideals e organizaram aquela declaração The Perils of Racial Prejudice, que foi assinada por gente de peso como Woodrow Wilson e William Howard Taft. Pois é. E a situação escalou de vez com o processo do Aaron Shapiro. O Shapiro era um advogado, organizador de cooperativas agrícolas de sucesso. O Independent publicou uma série de ataques contra ele, acusando de explorar fazendeiros e, claro, ligando ele à tal conspiração judaica global, usando os protocolos como prova. O Shapiro não aceitou isso e processou o Ford por difamação. Pediu $1 milhão, uma fortuna na época. Nossa! E o julgamento em 1927 virou um espetáculo midiático. O Ford, talvez lembrando do desastre que foi depor num processo anterior contra o Chicago Tribune, evitou depor a todo custo. Chegou a alegar um acidente de carro bem conveniente na hora H. O Cameron testemunhou, mas basicamente tentou proteger o Ford. Disse que o chefe quase não lia o jornal, não se metia muito na linha editorial. Uma afirmação que os historiadores que o livro cita acham bem improvável, né? Dado o controle que o Ford gostava de ter. O julgamento acabou sendo anulado, um mistrial, mas a pressão em cima do Ford era gigantesca. E isso leva direto ao famoso pedido de desculpas do Ford, naquele mesmo ano, 1927. A análise sugere que foram vários fatores juntos. A pressão do processo Shapiro, claro, que estava expondo o Ford. A necessidade de lançar um novo modelo A, porque as vendas do modelo T estavam caindo feio. E, óbvio, a vontade de limpar a imagem pública dele, que estava péssima. E as negociações para essa retratação foram secretas, com intermediários como Arthur Brisbane, lá do Império Hearst. E o texto final, olha que ironia, foi redigido pelo Louis Marshall, aquele advogado que tinha sido um dos maiores críticos do Ford. Relatos de gente próxima, como Harry Bennett, dizem que o Ford nem quis ler a declaração final, só mandou resolverem o problema. A declaração foi publicada no mundo todo, retratava as acusações, pedia perdão aos judeus, dizia que os protocolos eram falsificações e logo depois o Dearborn Independent fechou as portas. Mas será que essa retratação foi para valer? Significou uma mudança real? Os trechos levantam muitas dúvidas sobre isso. Céticos como o rabino Stephen S. Wise disseram na época que era retratação, não arrependimento. E tem relatos de comentários que o Ford fez em particular que reforçam essa ideia. Um deles para o John McLeod, que o livro menciona, mostra o Ford usando a palavra judeu como o pior insulto possível. Isso sugere que as convicções dele não tinham mudado nada, né? Pois é. E as conexões com o nazismo na Alemanha são um capítulo bem sombrio que os textos exploram. O livro The International Jew, que era uma compilação dos artigos do jornal,
Foi traduzido na Alemanha por gente como Theodor Fritsch e influenciou diretamente Hitler. Hitler elogiou Ford no Mein Kampf, influenciou Rosenberg, outros ideólogos nazistas. Tem relatos citados no material de um retrato do Ford no escritório do Hitler. Olha só. Um emissário nazista, Kurt Ludeck, visitou o Ford procurando dinheiro e saiu de lá com cópias do livro. E tem mais. A Ford Werk AG, a subsidiária alemã da Ford, continuou operando durante o regime nazista e usou trabalho forçado, trabalho escravo durante a guerra. Um fato que gerou processos muitos anos depois. Que coisa terrível. E Ford ainda aceitou aquela condecoração nazista, a Gran Cruz da Ordem da Águia Alemã, em 1938, no aniversário dele. Isso gerou um escândalo enorme nos Estados Unidos, mas ele se recusou a devolver a medalha. Os textos também falam de ligações dele mais tarde com figuras antissemitas americanas, como o padre Charles Coughlin, aquele padre do rádio, e o Gerald L. K. Smith. Esse Smith chegou a afirmar que o Ford, anos depois da retratação de 27, ainda queria republicar The International Jew, quer dizer... O quadro final que esses trechos pintam é de um homem cujas crenças antissemitas parecem ter sido muito profundas e persistentes, né? Apesar das desculpas públicas. A análise sugere que esse antissemitismo voltava com força em momentos de crise pessoal ou nos negócios, como nos conflitos trabalhistas dos anos 30, quando ele culpava banqueiros internacionais, aquele eufemismo clássico, pelas greves. As retratações posteriores, como a de 1942, e os esforços que o neto dele, o Henry Ford II, fez para repudiar esse legado, também são mencionados. É uma história bem complexa e desconfortável. Então, o que a gente tira disso tudo? O material analisado de Henry Ford and the Jews nos mostra essa figura, totalmente dividida. O gênio da produção em massa que revolucionou a indústria, mas que usou essa mesma lógica de escala para disseminar o ódio de forma quase industrial. Vimos as possíveis raízes disso, como ele usou o jornal, o impacto global e uma retratação que o próprio livro questiona a sinceridade. O que é realmente marcante e bem perturbador é essa ideia da produção em massa do ódio, como diz o subtítulo do livro. Da mesma forma que ele padronizou a fabricação de carros, ele parece ter usado a plataforma e os recursos dele para padronizar e distribuir ideias antissemitas em larga escala. Isso levanta uma questão muito importante que vai além do Ford. Qual é a responsabilidade que vem junto com grande influência, com poder de comunicação, e como que ideias, uma vez que são lançadas assim em massa, podem ganhar vida própria e continuar causando danos por muito tempo, mesmo depois que o criador já se foi ou até se retratou? Fica essa reflexão sobre o poder das palavras e a responsabilidade de quem as amplifica, né?